A paz do Senhor, louvado seja Deus. Para quem não me conhece, me chamo Alex, do canal Alex Canal Missionário. Compartilhei com sua família, compartilhei com seus amigos. O tema de hoje é 4 verdades para a salvação. Assim como eu, você que gosta de evangelizar, é muito importante que a gente tenha esse conhecimento bíblico para que a gente possa fazer a obra do Senhor com amor e dedicação. Para chegarmos a qualquer lugar, passos precisam ser dados. O mesmo acontece a respeito da salvação. Vejamos como chegar lá. Primeira verdade: Deus ama você e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Em João 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é grandioso e foi demonstrado no sofrimento pela qual Jesus passou. Tudo para que o plano de Deus pudesse acontecer em cada vida, mas porque nem todos gozam desta vida abundante. Segunda verdade: todos são pecadores e isto nos separa da vontade de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6, versículo 23: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21: porque as obras da carne são manifestadas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, brotunarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Será que você cometeu pecado em sua vida? A consequência do pecado é a morte. Terceira verdade: a providência de Deus para a nossa situação. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e versículo 5: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filho. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Atos capítulo 4, versículo 12: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Estes textos sagrados nos provam que Jesus é a resposta de Deus às nossas necessidades, porquanto aquilo que era impossível aos homens tornou-se possível por Jesus. A quarta verdade: a necessidade de tomar uma decisão. Mateus capítulo 10, versículo 32 e versículo 33: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e versículo 10: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Esses textos sagrados nos mostram que a pessoa, para participar do plano de Deus para a sua vida, precisa confessar Jesus como Salvador,
crendo no seu coração e na sua mente. Esta confissão deve acontecer em duas partes, a saber, arrepender-se e crer no Evangelho. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Como você pode ver, Deus tem um plano maravilhoso para cada criatura, porém o próprio ser humano tem se voltado contra o seu Criador. No entanto, ele já providenciou a solução. O Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida abundante e, por fim, a vida eterna. Basta agora decidimos assumir um pacto de fé com Deus através de seu Filho Jesus. Vamos a ler o que já é escrito em Mateus capítulo 7, versículo 24, que tem sob a epígrafe os dois alicerces. E todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica, eu semelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correu os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edifica sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correu os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda.